Porque só o grande eu sou e a verdade é quem nos liberta do pecado. Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues, estou aqui em mais um vídeo para trazer uma palavra de Deus para vocês. Então hoje eu queria falar com vocês sobre o que está lá no capítulo 8 de João e destacar um ponto importante aqui, né, nessa mensagem também, que é o fato de que durante todo o capítulo, por 3 vezes, Jesus se declara como o Eu Sou. E esse Eu Sou é uma das 12 vezes em que Jesus cita isso de forma direta ou indireta no Evangelho de João, sendo que de forma direta são 5 declarações, ou seja, mais da metade estão nesse capítulo, e isso reverbera aquilo que está lá em Êxodo 3,14, que é justamente quando Deus se apresenta a Moisés na sarça ardente e ele diz para Moisés que ele é eu sou o que sou, ou seja, aquele que existe e é eternamente. E aí, na verdade, essa palavra, essa expressão eu sou, vem do grego, que tanto no Novo Testamento como também na Septuaginta, lá no Antigo Testamento, se refere à expressão ego eimi, né, que é justamente uma expressão de ego, onde somente Deus se trata dessa maneira, ou seja, eu, único, eu como Deus, e o sentido de eimi, né, do sou, é algo que autoexiste, ou seja, existe eternamente. Então, a gente percebe aqui que Jesus está se declarando como Deus e aquele que vive eternamente. Então, a partir do versículo 31, falando a respeito da verdade, então Jesus diz assim: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Mentira, porque eles foram escravos durante muito tempo no Egito, eram escravos, ou pelo menos subservientes, na Babilônia, na Síria, agora recentemente ali naquele momento da história, aos gregos, aos romanos, enfim. E Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então Jesus está se referindo à escravidão do pecado e não uma escravidão humana. Ou a outro homem, como eles estavam pensando. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendentes de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhe disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar. A mim, que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. E eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos. Temos um pai que é Deus. Eles estavam entendendo onde Jesus queria chegar. E Jesus disse: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam. Porque eu vim de vocês, eu vim de Deus, melhor dizendo, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence do pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, ou seja, as palavras dele. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Então, Jesus aqui faz uma separação muito clara, que quem não é de Deus, quem é do diabo, não tem capacidade de ouvir e muito menos de compreender as palavras que Jesus profere, aquilo que Jesus tem para ensinar. Então a gente percebe que quando Jesus fala da questão de que a verdade vai os libertar, ele está se referindo ao quê? Ao fato das pessoas permanecerem na palavra dele, ou seja, compreenderem a palavra dele, ouvirem a palavra dele e crerem na palavra dele. Isso é que faz a diferença na vida da pessoa. A libertação do ser humano vem a partir do momento em que ela ouve e crê nas palavras de Jesus. E, na verdade, o que Jesus estava respondendo àqueles judeus é que estava mostrando para eles que, de fato, eles não são filhos de Abraão. Eles são, sim, filhos do diabo. Por quê?
Nem todas as pessoas que são religiosas, inclusive isso vale para hoje, são filhas de Deus. Nem mesmo aquele que era o povo escolhido de Deus, que era o povo judeu. Mas são aqueles que ouvem e creem na palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Porque o próprio João, lá no versículo 1, diz que no começo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, o verbo, a palavra, Jesus Cristo. Bom, se você gostou dessa mensagem, que você curta, compartilhe, ative o sininho, envie para alguém, que você creia nessa mensagem, que a verdade te liberte, e se você gostar, que você venha acompanhar a gente em outras mensagens como essa. Que Deus te abençoe e que te dê uma sexta com propósito. Um grande abraço.